Bom dia, irmãos. Shalom Aleichem, Blochim, Rabaim, Beshem Yeshua. Estamos aqui mais um dia, hoje, quinta-feira, dia 25 de junho de 2026. Eu, Ravi Talmid Kafi, você aí, nesta parashat da Palavra de Deus. A sexta carta à igreja de Filadélfia. Amado, desde já eu gostaria que você se inscrevesse no canal, acionasse o sininho, deixasse seu comentário para nos ajudar a proclamar este evangelho até os confins da terra. Shalom Aleichem, Blochim Habaim Beshem Yeshua, Ani Kevam Mevorach. Eu já sou abençoado. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Shalom Aleichem, paz esteja convosco. Já pegue o teu copo com água, a tua peça de roupa e coloque do teu lado, chave do lar, documento. E não se esqueça, hoje de manhã vamos ter 6 horas da manhã a nossa oração e às 8 horas esta parashat, que já estamos gravando, e também meio-dia, 15 horas da tarde o estudo, 6 horas a oração e à meia-noite também. Uma campanha de oração de 7 dias, começando hoje, dia 25 de junho, para que Deus venha mover as mãos sobre nossa vida e nos abençoar. Vamos, amado, para o nosso parashat da Palavra de Deus, sexta carta de Apocalipse, às 7 igrejas da Ásia. Amados, vamos fazer a oração do Pai Nosso comigo. Eu faço ela em hebraico, você faz ela em português. Vamos lá? Avinu Sheba Shamayim Itkadosh Shemicha Tavul Mahul Kha Yaseh Retzoncha Keba Shamayim Kem Barat Et Lechem Hukenu Ten Lanu Hayon Ulah Lanu Ahataen Kefi Seshochin Gan Anachnu Lahot in Lanu Vial Tivieno Lidei Nisayon Kien Hatsinu Mihara. Amém. Amados, vamos ler o texto da Palavra de Deus e depois vamos entrar meditando na mensagem. A porta aberta e a coroa da perseverança. Apocalipse 3, 7 e 12. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: isto diz o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, porque tens pouca força, contudo, guardaste o meu nome, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei alguns da sinagoga de Satanás, do que se dizem judeu e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e saberão que eu te amo, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para provar os que habitam sobre a face da terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele jamais sairá. E sobre ele escreverei o meu nome, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Que maravilha! Esta é a promessa para os habitantes da igreja de Laodiceia, de Filadélfia. Vivemos dias de portas fechadas, vivemos dias de desemprego, violência, crises espirituais
emocionais e secular, mundial. Portas de relacionamentos corrompidos, tanto relacionamento social, relacionamento conjugal, familiar e relacionamento no contexto de amigos, entre aspas. Mas o texto mostra que a igreja de Filadélfia era pequena, frágil, sem muitos recursos, mas diante de si havia uma porta aberta pelo próprio Cristo. E já de manhã, nesta introdução, a primeira mensagem para a tua vida é: a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Se Deus tem aberto uma porta na sua vida para a proclamação do Evangelho, ninguém vai fechar ela. Se alguém abrir uma porta na sua vida para ganhar o teu pão de cada dia, ninguém vai fechar ela. Se Deus abrir uma porta na sua vida, ela vai ficar aberta. Só vai ser fechada o dia que Deus determinar que fecha. Esta é a primeira mensagem. Portanto, se eu estou falando com alguém que parece que tudo está cerrado, está fechado, creia que a porta está aberta. Talvez você perdeu a noção e a inteligência e o entendimento para girar a maçaneta. A oração é a chave, mas a fé gira a maçaneta da porta. Cristo tem a chave de Davi. Cristo se apresenta como o santo, o verdadeiro. A palavra usada para santo e verdadeiro é roágios, roaletinos, o santo e verdadeiro. Identidade divina de Jesus no Antigo Testamento, Yud, Re, Vav, Re, era chamado assim, santo e verdadeiro. Elohim, Isaías 40, 25. Cleim, David, a chave de David. Referência, Isaías 22, 22 fala da autoridade messiânica de abrir e fechar porta. Abrir e fechar reinos. Abrir e fechar acessos, abrir e fechar a porta da salvação. Hoje, esta porta está aberta, mas em breve, muito em breve, ela vai se fechar. Um pouquinho de tempo virá e não tardará o que tem que vir, que é Jesus arrebatar a sua igreja. A autoridade messiânica de abrir está na mão de Jesus. Ele é o santo e verdadeiro, ele é a autoridade absoluta para abrir e fechar os teus negócios, as tuas portas. E ele te diz que nesta manhã a porta está aberta na sua vida do Evangelho. Basta você crer, sair e anunciando que Jesus vive. Hoje, portas que parecem impossíveis para nós, depende não de nós, mas de uma ordem do Senhor para nós irmos. E ele já deu essa ordem. Agora depende de você dizer: eis-me aqui, para adentrar na porta aberta da felicidade, na porta aberta da fidelidade, na porta aberta da honestidade, a porta aberta da intimidade com Deus. Versículo 8, a porta está aberta. Tirã eneugmen, porta aberta. No grego é tiran eneugmenen. Não é porta material, mas oportunidade de acesso, missão, revelação. Muito se fala hoje em portais. Existe um portal do mundo espiritual. Existe um portal. O portal do mundo espiritual não é alienígena. O portal do mundo espiritual não é Nephilim. O portal do mundo espiritual não é uma técnica milenar. O portal do mundo espiritual
é intimidade com Deus, Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida, diz a palavra. Mikiran Ereis Eshes Dinamin. Mikiran Eshes Dinamin. Tens pouca força. Igreja pequena, igreja frágil, mas fiel. A fidelidade supera o poder humano. Preste bem atenção nesta palavra que o Senhor está me dando aqui, que eu vou te dizer. Jesus disse claro: onde estiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei ali. Sabe por quê? Porque Jesus quer qualidade e intimidade com Ele, e não quantidade e ausência dele. A igreja de Filadélfia ela era pequena, 2 ou 3, mas Jesus estava com eles. A igreja tinha pouca força, mas guardou a palavra. Quando estamos num grupo de poucas pessoas, a facilidade é melhor de um cuidar do outro. Um cai, o outro levanta, mas quando estamos em multidão, nós somos desapercebidos e esquecemos daquele irmão, daquela irmã que precisa de ajuda. O poder de Deus não se mede pela força da igreja, mas pela fidelidade com Deus. Porta aberta aqui aponta para missão, testemunho e acesso ao reino de Deus. Porta da evangelização e do testemunho ainda está aberta. É a nossa fidelidade, a nossa intimidade com Deus que vai manter esta porta aberta na nossa vida há muito tempo. Para nós obtermos a vindicação ou a reivindicação diante dos falsos. No versículo 9, o Senhor cita sinagogas tou satana, sinagoga de Satanás. Nós falamos disso nas cartas passadas das igrejas da Ásia. Referência a opositores religiosos, o sistema corrupto religioso. O ponto é que Deus dará vindicação ao fiel. Como? Proskinesousin enopion tom podon sou, se prostrarão diante de teus pés. Aqueles que te confrontam, aqueles que olham para você e dizem: isso aí é uma farsa, esse aí não tem condição, esse aí é um coitado, esse não vai a lugar nenhum, deixa ele, é fogo de palha. Vão se prostrar diante de teus pés, porque vão saber que quem está na sua vida é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Alguém está pegando esta palavra nesta manhã? Se prostrar aos teus pés não é adoração a você, não. São reconhecimento da escolha que Deus escolheu para que eles te reconheçam. Deus mesmo fará reconhecimento diante dos falsos. Não se preocupe em tentar justificar a sua vida diante dos homens, porque Deus os justifica, aqueles que são fiel. O fiel não precisa se vingar. O fiel não precisa se levantar, cometer vingança, não. Deus fará isso. O fiel é como José. Os irmãos de José jogaram ele num poço, venderam ele para os ismaelitas. E quando Deus deu a ele o reino do Egito para ele dominar, o que ele fez? Abençoou seus irmãos. Em tempo de calúnia ou de perseguição, o crente deve descansar em Deus, porque Deus, Ele mesmo mostrará quem é dele e quem não é. A palavra de Deus diz que há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O íntimo com Deus, aquele que vive como Enoque andou com Deus, ele é protegido na hora da provação. Versículo 10, guardado na provação. Teresó, equites horas tou peiras mol.
teire só é que tes horas toupeiras mol, guardarei da hora da tentação ou da hora da provação. Proteção não significa ausência de luta, meu amado. Provisão significa estar com você no momento da luta e passar do outro lado do Jordão. Proteção não significa ausência de luta, ausência de prova, ausência de deserto, mas preservação do indivíduo em meio ao deserto. Olha para Êxodo, 40 anos, o sapato não consumia, a roupa não gastava, não ficavam doentes. De dia, ar-condicionado, à noite, fogo de Deus aquecendo. Amado, o mundo inteiro enfrenta e enfrentará provações, mas Deus promete tirar o crente de ser desanimado, de ser morto. Deus não promete tirar você da luta, mas guardar você nela. Em meio a pandemias, em meio a crise econômica, perseguição, Cristo guardou e sempre guarda e guardará a igreja do Senhor, a igreja que é fiel a Ele. E o verso 11 diz: perseverança até a coroa, conservar o que tens. Eu te pergunto nesta manhã, você tem conservado aquilo que você tem, aquilo que Deus te deu? Você tem conservado aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Ou você tem esquecido que você recebeu um talento, ou 2 talentos, ou 5 talentos? E Jesus disse para você granjear até que Ele volte. Você tem granjeado? Ou você tem escondido em terra com medo dele? A palavra no grego é kraterou ekeis, conserva o que tens. A vitória não depende de algo novo, mas de não perder o que já foi conquistado. O maior perigo não é perder algo novo, mas descuidar do que a gente já tem. A coroa é a promessa da vitória final. Perseverança hoje é fidelidade na oração, santidade e firmeza na palavra. No versículo 12, nós vemos sobre a recompensa do vencedor, a recompensa eterna. Stylon, coluna, estabilidade, honra, permanência no templo de Deus. Você tem permanecido na igreja? Ou você tem se afastado e vai para a igreja só no momento que você tem problemas, que você está doente, que você tem luta? A recompensa é o nome da Nova Jerusalém na nossa vida. To Otnuma tes Kaines Yerushalayim. Identidade eterna com Cristo, cidadania celestial. Coluna, estabilidade eterna. Novo nome, identidade celestial. Nova Jerusalém, cidadania eterna com Cristo. Nós não somos deste mundo. Nós vivemos deste mundo, mas nós não somos deste mundo. E antes de concluir esta mensagem, eu quero reler o texto e conjecturar contigo. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: eu e você. Isto diz o santo e verdadeiro que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. A primeira mensagem na tua vida, finalizando esta parashat, é: Deus abriu uma porta na sua vida e o homem não pode fechar. Conheço as tuas obras. Deus está no controle de todas as áreas da sua vida.
Eis que eu pus diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar. Esta porta Deus abriu, não é porque você é melhor do que ninguém, não. Porque você tem pouca força, mas contudo guardaste a palavra de Deus na tua simplicidade do evangelho. Deus não está precisando de um teólogo, Deus não está precisando de um rabino, Deus não está precisando de um diplomado para anunciar o evangelho, não. Deus precisa de alguém que guarde a sua palavra, mesmo que tenha pouca força, mesmo que seja fraquinho, mas seja sincero e íntimo e não negue o nome de Deus em qualquer lugar. Deus precisa de alguém que hoje, mesmo que recolhem as Bíblias, que queima as Bíblias, que extingue as Bíblias, ninguém tira Cristo do coração e da mente sua. Esta é a parte de não negar o nome. O quanto você tem de Bíblia armazenado na sua mente e no teu coração hoje? Você tem lido a Bíblia? Você tem guardado e meditado nas escrituras dentro do teu coração? O anticristo já pode tirar as Bíblias? E se tirar a Bíblia, o que você tem aprendido dentro da sua caminhada de fé, de cristianismo, com Deus, intimidade com Ele, vai te dar força para você passar pela provação, porque Ele diz que guardará você na prova. Ele não diz que você não vai passar prova. Você tem Bíblia suficiente para que Deus faça que os da sinagoga de Satanás calar a boca diante de ti? Aqueles que se diz cristão e não são, mas mente? O chamado cristão falso, o evangelho falso? Você tem Bíblia suficiente para debatê-los, para vencê-los? Para que Deus faça que eles reconheçam, prostrar aos pés é reconhecer e saber que Jesus te ama, que Jesus vive em você, porque você guardou a palavra da perseverança. É neste momento que Deus guardará você da hora da provação. O Pai Nosso diz: não nos deixe cair na provação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, onipotente, onisciente e onipresente. Porque a prova vem. A perseguição virá sobre os que habitam sobre a face da terra. Mas Jesus te promete, se você guardar esta palavra. Talvez eu estou ministrando para alguém que você pensa: Jesus não vai voltar. Minha avó dizia que ele ia voltar, meu pai pregou que ele ia voltar, eu estou pregando que ele vai voltar, já estou com quase 60 anos, meus filhos vão pregar e ele não vai voltar. Ele vai voltar. Jesus prometeu, ele fez o casamento conosco, ele oficializou o contrato de casamento conosco na noite que foi traído, quando tomou o pão e disse: esse agora é o meu corpo, eu e vocês. E ele sela com sangue. Este sangue é a aliança, é a Brit Hadasha que eu faço, é o contrato de casamento. Faça isso em memória de mim até que eu volte. E ele voltou no domingo, oficializou o contrato e subiu. Com mais de 500 irmãos vindo, ele subiu para o céu. 2 varões estavam no lado e diz: varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que subiu ao céu virá um dia da mesma maneira que viste ir. A promessa foi feita e voltará para nos arrebatar e voltará para implantar o milênio, para estabelecer o casamento das bodas do Cordeiro. Creia nisso. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, guarde que ninguém tome a tua coroa. E se você vencer, você será coluna no templo de Deus e dele jamais sairá. Se você vencer, o seu nome será escrito no livro da vida e o nome de Deus será escrito em você. O nome da cidade será escrito em você. E o novo nome de Jesus será escrito em você. E nós receberemos um novo nome. Amado, a carta a Filadélfia ecoa para nós hoje. Tenho posto diante de ti uma porta aberta.
Ei, chegou a hora de anunciar Cristo ressurreto. Não importa a sua fraqueza, não importa a sua condição financeira, Deus está na sua frente. Importa apenas a tua fidelidade para com Ele. O salmista Davi disse: eu fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi desamparado um justo ou a sua descendência mendigar pão. Se você está desamparado, acerte os ponteiros com Deus e passa a ser justo diante do Senhor. A aprovação virá, mas Ele te guardará. A porta aberta hoje é a oportunidade de comunhão, missão, esperança, intimidade. Igreja do Senhor, não desanime. Conserve o que tens, porque a coroa já está preparada para nós. Talvez eu estou ministrando para você que vive em meio a pessoas que zombam de você, chamam você de coitadinho, porque às vezes você não sabe falar, você tem bastante erros de português, como eu também tenho. Eu não sou um grande homem. O conhecimento que Deus me deu é dele, não é meu. Por isso eu faço tudo de graça. Porque eu não consigo agradecer a Deus pelo que Ele tem me dado. A saúde, livramento de morte. Eu não sou digno de dizer que consegui alguma coisa por meus méritos próprios, porque eu não mereço. Mas eu agradeço a Deus por esconder as coisas dos sábios e dos entendidos e revelado a nós pequeninos. E o que Ele tem revelado no meu coração e no teu coração, ninguém pode tirar. Hoje, pela misericórdia do Senhor Jesus, não por grandeza, não, por misericórdia. O anticristo, a esquerda, ou quem quiser que seja, pode tirar a Bíblia da terra. Porque o que está aqui e o que está aqui, ninguém consegue tirar. Eu conheço o Deus que eu sirvo. E eu o sirvo porque Ele é Deus, não pelo que Ele pode me dar, pelo que Ele é, o Senhor da minha vida. E você tem servido a Deus na troca? Tem servido a Deus por barganha? Ou tem servido a Deus com medo do inferno? E eu já te digo para você, mesmo que não houvesse céu, mesmo que Deus mudasse de ideia e disse: olha, não tem mais céu, todos vocês vai para o seco, vai para o limbo, eu ainda continuo servindo a Deus, porque Ele é o meu Deus. É isso que Jesus quer enxergar no teu coração. É isso que Satã não viu no coração de Jó. Por isso Deus teve que mostrar o que realmente estava dentro do coração de Jó para Satã, que era intimidade, fidelidade, comprometimento com o eterno. Deus disse a Satã: observaste tu, meu servo Jó, homem íntegro, homem reto, sempre desvia do mal. Já imaginou Jesus falando isso de mim, de você? Por isso que eu te digo, vale a pena servir esse Deus maravilhoso. Vale a pena servir o eterno. E eu finalizo essa mensagem dizendo: Jesus pôs uma porta aberta na tua vida. Em todas as áreas da tua vida existe uma porta aberta. Sabe quem é essa porta? Yeshua HaMashiach, ou Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo.
Talvez você não está conseguindo mais girar a maçaneta. Sabe por quê? A oração é a chave. Você tem parado de orar. Você ora, gira a maçaneta e a porta se abre. A oração é a chave. Mas tem que crer, porque a fé abre a porta. Falar em fé, vamos orar? Os elementos estão aí. Este copo com água, depois que nós orarmos, ele é o remédio. Você vai beber e ele vai te curar. Por quê? Nele estará a unção do Eterno. Oh, aleluia. Essa chave do lar, quando você girar na porta para trancar a noite, nada vai entrar. Nem físico, nem espiritual. Quando você girar no teu carro, o Senhor está contigo do teu lado e nada vai te acontecer. O teu CPF, quando você orar e pôr a mão sobre ele, a causa lá na justiça que o advogado já cansou, já deu por encerrado, o juiz decretou falência, Deus ressurge da cinza os teus projetos como a fênix. A tua carteira de trabalho, as portas que estão fechadas, é como o poço de Laai Roi, que sempre esteve do lado de Agar, mas Agar não conseguia ver. Por quê? Ela estava voltada para uma coisa, o problema: fome, sede, morte. Talvez você está voltado para o teu problema: desemprego, falta de alimento, autoestima lá embaixo. Às vezes, todas as coisas que você está lamentando não está de fato acontecendo. Que nem a historinha da escova e do papel higiênico. Talvez você é a escova. Está com a autoestima lá embaixo e vai conversar com o papel higiênico e vai dizer: papel, eu estou chateado. Ah, por que escova? Porque o meu dono pega e eu usa, me enfia eu numa boca toda suja, cheia de resto de comida. Nem me enxago, acaba de me esfregar. Eu tenho que limpar aquela boca que está fedendo, nojenta. Nem me lava, depois coloca eu pendurado lá. O papel higiênico deu uma olhada para a escova e disse assim: você está bem, pelo menos você é lavado. E eu que eles me usam, joga eu fora. Me passa eu em lugares que eu não vou nem falar. E me joga eu fora e nunca mais olha para mim. O que eu quero te dizer com essa ilustraçãozinha infantil? Que você não é o único e também não é o pior. O que está faltando na tua vida é crer que Deus tem a porta aberta. Vamos orar? E a peça de roupa, ao você vestir ela, será brindado. Quem vestir ela será transformado pelo poder do nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos agora nesses elementos. Esse copo com água, essa peça de roupa, essa chave do lar, esse documento. Pai, nós apresentamos diante de Ti esses elementos porque nós cremos no poder sobrenatural do Teu Espírito Santo. Senhor, e a Tua palavra nos ensina a fazer oração por todos os homens, todos os humanos, homem e mulher. E eu determino agora que toda obra do inferno caia por terra. E suplico a tua unção, que vai de encontro com a necessidade deste homem e desta mulher. Que vai de encontro com este elemento, este copo com água, esta peça de roupa, chave do lar, documento. Coloque a unção do teu Espírito, a mesma unção que repousava sobre Elias, a mesma unção que repousou sobre Eliseu, que até mesmo seus ossos ressuscitou um homem depois de morto há muito tempo. Pai, a mesma unção que saiu da boca do Senhor no túmulo de Lázaro, quando diz: sai para fora,
a mesma unção que o Senhor assoprou sobre os discípulos, que desceu no dia do Pentecoste, essa mesma unção eu estou orando agora, e esse momento está indo até esses elementos, até esta vida que está clamando, que está pedindo, e o milagre está acontecendo agora, em nome de Jesus, eu creio, amém. Yevarechecha Adonai, El Adonai panav elecha vichunecha, Yasa Adonai panav elecha viasen lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amado, você que veio comigo nesse vídeo até agora, creia na vitória, se inscreva no canal, deixe o seu like, e hoje à tarde, às 15 horas, temos um estudo sobre a igreja de Filadélfia. Fique com Deus. Shalom.